O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições, de aprendizado no livro de Deus. A gente continua ainda na carta à igreja em Sardes. A igreja que parecia estar viva, mas na realidade estava morta. Isto é, podemos qualificá-la de uma igreja que tinha só aparência. Aqui nesta carta há muitas lições para nós. Primeiramente, embora esta é a igreja que recebeu estes pejorativos, mas a gente percebe Jesus tratando-a com o mesmo amor com que ele tratou as demais. Mesmo que ela tinha esta fraqueza, ali ainda tinha um restante, uma parte mínima fiel. Confirma. O restante que estava para morrer. Ainda existe muitas igrejas assim hoje. Elas demonstram aparência e aparência das mais diversas. E às vezes nós temos um julgamento precipitado com essas igrejas. No entanto, mesmo numa igreja nesta situação, Deus tem ali os seus fiéis. Por isso que ele exorta a igreja a restaurar o restante. E ele exorta a igreja a ser vigilante. Interessante aqui, tem algo a ver com a divindade e a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Note que ele diz, quando ele afirma, quando ele exorta para que a igreja trabalhasse, zelasse com o restante, com aqueles fraquinhos que pareciam dissidentes, ele logo em seguida exortou a igreja a ser vigilante, porque, diz ele, não tenho achado as suas obras corretas diante do meu Deus. É aqui onde os céticos, aqueles que não creem na divindade do Senhor Jesus Cristo e não sabem também separar
divindade de humanidade. Eles se confundem aqui. Note nestas palavras: não tenho achado íntegras as vossas obras diante do meu Deus. Então, vem a pergunta: mas como? Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Nós temos várias provas bíblicas que confirmam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Como que agora ele fala o meu Deus? Jesus é Deus e tinha um Deus. Como entender isto? É muito simples. Depois que você tem a revelação, depois que você descobre que Jesus era o Deus encarnado, isto é, ele é o homem que foi feito Deus. Você entende que aquele homem, Jesus, como nós, ele tinha o seu Deus. Aliás, o Deus único, o Deus verdadeiro. Lá na abertura do Apocalipse, lembre-se, está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Aí vem a mesma pergunta: mas como entender? E alguns até põem em dúvida aqui a divindade do Senhor Jesus. Como? Se ele recebeu de Deus, então ele não era Deus, dizem os céticos. Note que ele estava recebendo, que ele recebeu estas revelações como homem. E na continuidade do verso, ainda aparece a outra que parece complicação. Revelação que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Servos de quem? Servos de Deus. As coisas que brevemente devem acontecer. E que ele, isto é, Jesus, enviando pelo seu anjo, note, ele tinha o seu anjo. E que anjo! E que ele, enviando pelo seu anjo, as notificou a João. Depois, lá no final do Apocalipse, a identificação clara dele. Eu, Jesus, enviei o meu anjo que notificou, falou essas coisas às igrejas. Então,
de começo ao fim do Apocalipse, aparece a humanidade de Jesus e a sua divindade. Ele, como homem, Deus encarnado, como Deus. Por isso aqui, a igreja em Sardes, ele diz claro: não tenho achado íntegras as vossas obras diante do meu Deus. Aleluia, Jesus, graças e glórias ao teu nome. Tu és homem, tu és Deus, tu não és segunda pessoa. Tu mesmo declarou a João: eu tanto sou o primeiro como o último. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos por esta revelação. Nós te louvamos pela tua soberania, pela tua divindade. Tu és Deus, mas te louvamos também pela tua humanidade, porque assim tu tiveste sangue para derramar e nos remir de todo o pecado. Amém e amém.